Olá, alunos do sexto ano, professor Esquilace aqui para nossa atividade, na nossa aula 4 da atividade 4, tá? Atividade ossos e músculos. Então nós vamos responder aqui essas questões, né, que eu passei para vocês aqui embaixo, né? E o título é Ossos e Músculos. E vai ser importante lembrar um pouquinho sobre a aula anterior, que foi sobre tecidos, que vai ser importante para a gente entender algumas partes dessa aula hoje, certo? Vamos lá então. Ó, ossos e músculos. Eu tenho um esquema aqui, eu tenho aqui um corpo humano, e aqui eu separei ele no sistema muscular e aqui no sistema esquelético, certo? Se você tira o esqueleto daqui, o músculo ele não tem sustentação, ele cai como se fosse uma roupa sem ninguém dentro, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho. Quando eu falo ossos e músculos, eu estou falando de movimento do nosso corpo, que ele consegue realizar é, vários movimentos. Então, ó, a imensa variedade dos movimentos que o nosso corpo consegue realizar se deve basicamente ao quê? A como ele está estruturado. O nosso esqueleto, que é o sistema esquelético, e aos músculos, que é o sistema muscular, que estão, desculpa, que estão conectados ao nosso corpo, tá? Então os dois estão conectados, um conectado ao outro aqui. Nós vamos ver que eles estão intimamente relacionados. Então nós temos aqui, ó, é, os ossos, boa parte, os principais ossos do nosso corpo. Tá lembrando que o esqueleto humano, ele tem o adulto, né? Ele tem 206 ossos. E a função dele é dar sustentação ao corpo e proteger alguns órgãos internos. Por exemplo, o cérebro, está aqui o cérebro aqui dentro, protegido pelos ossos do crânio. O coração, que fica aqui, e os pulmões, protegido pelas costelas, essa aqui chamada caixa torácica. Tá? E os ossos eles são grande em parte constituídos pelo tecido, que nós já vimos na aula anterior, um tecido chamado conjuntivo, onde as células estão rodeadas por um material intercelular, quer dizer, entre as células, né, que é sólido e ele é leve. E ao mesmo tempo ele é resistente ao impacto e quebra. Mas essa resistência tem limites. E impactos muito fortes podem causar um dano. Por exemplo, olha aqui, nós temos aqui uma. Deixa eu voltar um pouquinho só para a gente ver o nome. Ó, é a fíbula. Desculpa, fíbula é esse grosso da perna e o de trás é a fíbula, que é justamente o osso que está aqui que sofreu uma fratura. Tá? Mas vamos entender isso. Os tecidos que formam os ossos, ele tem uma capacidade de se regenerar. O que é isso? As células podem se multiplicar e restaurar a porção lesada. Quer dizer, esse osso aí quebrado, essa fratura, ela pode ser reconstituída. No caso, então, o ortopedista, que é o médico responsável por quebra, né, de ossos, ele vai ter que imobilizar esse osso quebrado. E durante o período de imobilização, quer dizer, enquanto a pessoa permanecer com o gesso, né, a perna aqui no caso imobilizada, os tecidos ósseos vão se regenerar e os fragmentos do osso voltam a se unir. Então, daí a importância de você engessar o membro quando ele sofreu uma fratura, como nesse caso que a gente viu aqui. Outra estrutura que faz parte dessa interação ossos e músculos são as articulações, ou chamadas de juntas. Quando dois ou mais ossos eles se unem, os locais onde esses dois ossos se unem são chamados de articulações ou juntas. E o nosso corpo ele tem dois tipos de articulação: a fixa, como as que existem no osso do crânio, tá? Tá aí, ó. Você tem as articulações e estão ligadas, tá? E as articulações móveis, como a que existe no joelho. Mas antes de falar do joelho, eu queria colocar aqui essa explicação bem interessante. Para quem teve ou tem irmãozinho pequeno, ou algum parente pequeno, né, bebê recém-nascido, ele tem a moleira, né? Então o que que é a moleira? A moleira é essa estrutura aqui, tá vendo? Tá faltando uma fechar, como aqui, isso aqui é um crânio de um adulto.
aqui já foi fechado. Então a criança, quando é muito pequena, isso aqui, esse crânio, ele não fechou. Mas com o passar do tempo, isso aqui vai fechando e aí o crânio fecha, que nem esse aqui. Não precisa ser adulto, né? Com uma certa idade, então, se você tivesse, quem já tem 6, 7 anos, né? Já isso já está, acho que fechado, tá? Então esse é o problema da moleira, né? Ela ainda não fechou. E por que que existe a moleira? Porque a moleira existe assim, porque quando o bebê nasce e ele passa lá pela bacia, né? Vai nascer no parto normal da mulher, a cabeça tem que conseguir diminuir de tamanho para conseguir nascer. Por isso que você fala, nossa, como é que uma criança consegue nascer, né? No parto normal, é graças também à moleira, ele gira o corpo, tem todo um processo lá dentro da mulher que na hora do parto facilita a saída do bebê, no caso aqui do parto normal, né, cesariana, né, que é uma cirurgia, vamos dizer assim, não é natural e essa moleira não teria importância, né, mas o parto normal, que é o natural, ele tem importância sim. Então aí uma imagem de uma articulação móvel. Então tanto as articulações fixas quanto as móveis, os ossos eles se mantêm unidos por um tecido conjuntivo chamado ligamento. Isso vai ser importante também. As articulações móveis, os ligamentos, eles são flexíveis o suficiente para permitir que os ossos se movimentem em uma ou mais direções, mas sem se deslocarem da junta, tá? Da articulação. Então aí, ó, as articulações móveis nós temos aqui, aparece a mandíbula, aparece na mandíbula o pescoço, os ombros, os cotovelos, os punhos, coxas, né? Porque a coxa, o fêmur está ligado na bacia, tem articulação no joelho, mão, pé, dedo e muitos outros lugares do corpo, né? Todas essas dobras que tem são as articulações móveis, é aquela articulação que se não movimenta é a fixa, como no caso aqui do crânio. Continuando, em muitas articulações móveis, a extremidade dos ossos ela é revestida pela cartilagem, é o que está aqui em azul. Nós temos aqui um pedaço da coluna vertebral. Tá? Isso aqui tudo nós vamos ver depois com mais calma, é uma vértebra. Entre uma vértebra e outra tem a cartilagem azul. Tá vendo? Cartilagem, vértebra, vértebra. Aqui também temos o osso e a cartilagem. Isso aqui, no caso, é um joelho. Então, essas articulações que têm essa cartilagem, que também é um tecido conjuntivo liso, e ele é relativamente resistente aos desgastes. E esse tecido ele permite que o osso deslize sobre outro osso durante o movimento da junta, no caso aqui o joelho, sem prejuízo para nenhum deles. E eles ainda têm entre as juntas um líquido chamado líquido sinovial, que ele tem a função de lubrificar essa articulação, o que facilita o movimento dos ossos. Eu tenho uma amiga que inclusive ela vai sempre no fisioterapeuta, porque ela não produz esse líquido sinovial. Ela tem até que tomar um remédio que ela tem que trazer, pedir de outro país que não tem no Brasil, para ajudar a produção desse líquido para poder lubrificar, porque senão ela pode ter problemas bem sérios no joelho, tendo dificuldade de dobrar o joelho. Tá? Então a importância dessa inter-relação entre todos esses itens que eu falei aqui. Agora, no impacto violento, né, já falando do osso aqui, se os ossos e uma dessas juntas sai da posição normal, os médicos chamam isso de acontecer uma luxação. E é muito comum você ver, para quem acompanha futebol ou outros esportes, fala que o atleta ele pode ter tido uma luxação ou pode ter um rompimento de ligamentos. Então, em noticiários esportivos, é comum relatar que algum atleta sofreu uma luxação, que é quando o osso de uma junta sai da sua posição normal e ou um rompimento do ligamento, no caso do joelho, de outra junta. De fato, além dessas luxações, impactos violentos nas articulações pode provocar essas lesões nos ligamentos, o rompimento, né? A recuperação leva meses, ao longo dos quais os tecidos machucados se regeneram e o ligamento se refaz. Então dá uma olhada aqui. Nós temos aqui uma posição normal. Patela, gente, se você pôr a mão no teu joelho agora, esticar a tua perna, estou esticando a minha aqui.
você tem aí, assim, ó, você consegue mexer a patela, tá? Aí no teu joelho, não muito, né? Porque se ela se desloca, nós temos ali posição deslocada na patela no desenho do lado direito. Do lado esquerdo é a patela na posição normal, tá vendo? Você consegue mexer ela para o lado, mas se você solta, ela volta para o lugar. Então, se ela fica para o lado, então ele teve um deslocamento da patela, tá? Então, no caso aqui, é uma luxação. Agora, olha esse aqui. Esse aqui é o mais comum de se ouvir falar. Tá vendo aqui? Houve um rompimento. Isso aqui é o chamado ligamento cruzado posterior. Tem vários ligamentos aqui. Então, esse é o ligamento. O que aconteceu aqui? Rompeu. Então, chama lesão do LCP. O que é LCP? Ligamento cruzado posterior. Esse é um tipo de lesão, tá? Um tipo de rompimento do ligamento. Olha a patela aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ligada, tá na posição normal dela, tá? Agora olha aqui, isso aqui é um outro ligamento, é o ligamento colateral medial, ó, lesão do LCM. O que é LCM? Ligamento colateral medial. Olha aqui, também tem um rompimento, então tem que ficar lá, sofrer até a cirurgia para poder isso voltar ao normal. E leva meses para isso normalizar, porque tem que o corpo vai produzir uma nova estrutura para fazer esse ligamento voltar a funcionar perfeitamente, certo? E tá, agora os três tipos de músculos, tá? Nós vimos as estruturas dos ossos, as articulações, os ligamentos, as juntas, as possíveis lesões. Agora, associado aos ossos, nós temos três tipos de músculos. Tá? Aliás, associado aos ossos nós temos músculos. Agora nós temos três tipos de músculos, tá? No nosso esqueleto, bom, primeiro, nosso esqueleto não se movimenta sozinho. São os músculos que propiciam esse movimento. Só que nem todos os músculos têm a função de movimentar o osso. No caso aqui, nós vamos ver daqui a pouco qual que é o responsável. Então existem músculos que são responsáveis por movimentos internos do corpo, que não está ligado ao osso. Assim como também tem aqueles ligados ao bombeamento, desculpa, ao bombeamento de sangue pelo coração e as contrações do estômago durante a digestão dos alimentos. Então nós temos três tipos de músculo, tá? Quais são eles? Nós temos aqui, ó, a célula muscular cardíaca. O próprio nome fala, tá falando cardíaca, tá ligado a quem? Coração. Agora aqui nós temos célula muscular esquelética. Cada pontinho desse roxo aqui é um núcleo. Então nós temos uma célula, aqui nós temos três células juntas, né? A diferença entre esses músculos, entre essas células, lembrando que se eu junto várias células musculares cardíacas, eu vou ter um tecido muscular cardíaco. Se eu junto várias células musculares esqueléticas, eu vou ter um tecido muscular esquelético. E se eu junto célula muscular lisa, eu vou ter um tecido muscular liso. E no caso, a célula muscular esquelética está aqui, um osso do músculo, tá? E na musculatura lisa nós temos ali o estômago. Então, o coração é o músculo cardíaco, o braço ali, no caso do bíceps que ele está mostrando, né, o que é o chamado muque, né, que a gente tem no braço. Uma célula é o tecido muscular esquelético e o nosso estômago é o tecido muscular liso. Vamos ver cada um dos três com mais calma. Então, músculo esquelético. Eles estão ligados aos ossos e permite o que? Movimentá-los. Esse tipo de músculo, ele é o responsável pelos movimentos mais perceptíveis do nosso corpo. São aqueles que nós realizamos ao andar, ao correr, ao jogar bola, a falar, né? E esses músculos esqueléticos têm um movimento voluntário. O que é voluntário? Eu que estou fazendo ele acontecer. Eu estou decidindo. É uma atividade que pode ser desencadeada pela nossa vontade, o que eu quero fazer, tá? E olha aqui, nós temos aqui os músculos esqueléticos superficiais, né, revestindo todo o nosso corpo aí, e eles estão associados aos ossos. No caso aqui, como é que funciona? Eu tenho o muque que eu falei, nós temos aqui o bíceps, tá? O bíceps, e aqui embaixo nós temos um que se chama tríceps. Quando eu dobro meu braço, o meu bíceps foi contraído. Eu só dobrei meu braço porque eu contraí o bíceps. E o tríceps que fica embaixo, ele está relaxado. Agora, se eu quero
relaxar meu braço, eu estico meu braço, né, eu não dobro mais, eu estico ele, aí meu bíceps, ele relaxa. E quem que agiu? O tríceps, que eu contraí. Então, o movimento de fechar o braço e abrir o braço, eu fecho o braço, quem contrai é o bíceps. Eu relaxo, quem contrai é o tríceps. E ocorre o contrário quando eu estou com ele dobrado. Eu dobro ele, o tríceps está relaxado. Agora, quando eu estico, quem está relaxado é o bíceps. Tá? É o que o desenho está mostrando aí. Agora, musculatura lisa. São encontrados em órgãos internos, como o estômago, o intestino, tá? Esses músculos, eles executam um movimento involuntário, quer dizer, não sou eu que decido isso, é uma atividade que não depende da minha intenção consciente para acontecer. Agora, já pensou se eu tivesse que lembrar de mandar os músculos do estômago, do intestino funcionar na hora de digerir a comida? Não, isso acontece naturalmente. Quem controla é o cérebro de uma maneira involuntária que a gente não realiza. Então, nós temos aí ó, o estômago, o intestino e, no caso das mulheres, nós temos o útero. E às vezes, quando a mulher tem a chamada cólica menstrual, né, quando ela vai sofrer, ela vai ter a menstruação, a cólica menstrual é por causa da contração desses músculos do útero, tá? Lembrando que homem não tem útero. O outro músculo aí é o cardíaco. O próprio nome já fala, é encontrado apenas no coração. Examinando ali no microscópio, se parece muito com os músculos esqueléticos, se parece muito mais com o músculo esquelético do que com o liso. Porém, ao contrário do músculo esquelético, onde a gente que é voluntário, a gente controla, o músculo cardíaco tem um movimento involuntário. Quer dizer, ele funciona de dia e de noite e você não comanda isso, você nem lembra que ele existe. Então, nesse aspecto, o músculo cardíaco ele parece com o liso, porque ele é involuntário, mas em termos de força, ele lembra o esquelético, tá? E aí é uma imagem, né? Além daqui, nós temos aqui o coração, aqui é uma imagem ampliada no microscópio das células, né? No caso aqui é um tecido da musculatura cardíaca, nós temos aqui o coração cortado ao meio. Então eu estou vendo ele acreditar, tudo isso aqui, ó, são músculos, né? Então o sangue chega aqui, passa para cá e sobe aqui e vai para o corpo. Depois ele vem, volta aqui, vem aqui, bombeia e vai para o pulmão. Então, essa circulação que fica acontecendo, isso nós vamos aprender quando for ver sistema circulatório, tá? Agora, o músculo esquelético, qual é a relação dele com o movimento do corpo? Então, nós já vimos que os músculos esqueléticos, eles são responsáveis por aqueles movimentos mais visíveis do nosso corpo, ou aquele pela movimentação do esqueleto. Mas como é que esses músculos se movem? As extremidades dos músculos esqueléticos estão ligados aos ossos. E cada uma dessas extremidades, denominada tendão, é formada por um tecido conjuntivo, por isso aquela mesma imagem lá. Então aqui, ó, essa parte em branco aqui, tá? Que está aqui, que são os tendões, tá? Agora aqui, isso aqui, esse tendão aqui, você pode pôr a mão aí atrás do seu pé agora, você aperta, se você quiser relaxar o pé, eu estou fazendo isso agora, você põe aí, ó, tem o tendão aí, tá? Não é osso isso aí é um tendão. Ele chama tendão de Aquiles. E depois você pode até pesquisar por que tem esse nome de Aquiles aí, em homenagem a um guerreiro grego, né? Que ele era muito forte, ele era invencível, o tendão dele era a única fragilidade dele, até por isso que ele foi conhecido como tendão de Aquiles. Mas a história é bem mais interessante do que só isso que eu contei. Procura lá qual é a história de Aquiles, tá? Bom, a ruptura lá na Grécia Antiga. Então, a ruptura desse tendão aqui de Aquiles é uma lesão que afeta a parte de trás da perna. Isso é decorrência comum em pessoas que praticam esporte de alto impacto, tá? Fica exigindo muito e ele acaba não dando conta e acaba rompendo. Aí tem que passar por cirurgia, ficar meses parado até que ele se recupere e a pessoa volte a fazer atividade física, fisioterapia, para manter ele forte e poder praticar atividade física de novo. Agora uma atividade legal para fazer na prática. Ó, você vai fazer isso aqui, você vai fazer o teu dedo do meio, você vai pôr para trás, você põe aí na mesa, põe todos os dedos para frente, só esse dedo do meio aí você põe ele dobrado na mesa. Então, ó, você vai posicionar a mão do jeito que está aí.
Mantendo a mão nessa posição, você vai tentar levantar o dedo polegar. Consegue o polegar? Consegue. E o indicador? Consegue, que é o que está do lado do polegar. Consegue pouco, mas consegue. Agora, e o mínimo, que é o menorzinho, você consegue? Consegue. Agora, tenta levantar o dedo médio, o chamado indicador, tá? Desculpa, o dedo médio aí, que é esse que, desculpa, é o indicador mesmo, tá? O indicador, sim. Agora, tenta o anular. O anular você não consegue. Tá? Pode tentar aí que você não consegue. E por que que acontece isso? Né, você não consegue nem levantar ele, é difícil, dói até, né? Por quê? Porque existe aqui, ó, esses são tendões, tá? O músculo que controla esses tendões, e nós temos que os tendões do dedo médio e do anular, tá vendo? Eles se unem nesse ponto. Então eles estão um ligado ao outro. Então um acaba afetando o outro. Por isso que você consegue nessa posição aqui mexer o dedão, mexer o indicador, mexer o mínimo, mas não consegue mexer o anular, tá? Legal, só para você ver, né? Não dá para ver, mas tem o tendão aí, os dois estão ligados. E o nosso corpo ele tem uma função muito parecida com essas estruturas aí, cada uma dessas aí é um tipo de alavanca, né? A alavanca ele é uma máquina simples que facilita a realização de algumas atividades. E muitas articulações móveis, né, dos ossos do nosso corpo, ou um conjunto de ossos, eles vão ter uma função como alavanca. Essas alavancas do corpo humano, ou em mais músculos, ou um ou mais músculos, vão realizar esforço para vencer a resistência do próprio peso daquela parte do corpo e de objetos que eventualmente sejam carregados para a pessoa. Primeiro, vamos ver o tipo de alavanca. Ó, nós temos aqui uma tesoura, nós temos um apoio, então isso aqui facilita. Geralmente a alavanca está associada a facilitar o deslocamento ou levantamento de algum corpo pesado. Então nós temos aqui uma tesoura. Olha que interessante essa alavanca. Para você tirar um prego, você usa aquela parte de trás do martelo. Você tem aqui um guindaste, que também tem uma estrutura tipo alavanca. Aqui é um fazedor de waffle, né, para fazer lanche, né? Também aqui é um apoio, isso aqui facilita mexer. Um carrinho de pedreiro, uma pinça, até uma vara de pescar. E olha ali, dois exemplos do pé ali, ó. O pé que você consegue levantar, ficar na ponta do pé. Então é uma alavanca que te ajuda a levantar o seu próprio peso do corpo. E nós temos aqui embaixo também o braço, né? E eu levantando uma bola. Então vamos ver melhor aqui, ó. Ali eu tenho ali a resistência, né? Aqui, ó, eu tenho aqui o músculo, né? Ali os tendões, então eu tenho uma resistência. Qual que é a resistência? O peso do meu braço. Mas eu faço um esforço ali que eu consigo levantar. Então é um sistema de alavanca. Aqui também é da cabeça. Então eu tenho uma resistência do peso da cabeça, né? E eu faço um esforço para conseguir movimentar, e o apoio fica aqui. Por isso que criança, o bebê, quando ele não está com essas estruturas bem montadas, a criança não consegue ficar sentada, porque o peso da cabeça faz ela cair. Com o tempo, com o desenvolvimento da musculatura, dos ossos aqui, ele já consegue o equilíbrio e consegue segurar a cabeça, que é uma parte pesada do corpo para uma criança, né? E agora a coluna vertebral, dá só uma olhada nisso. Essa figura aqui do lado é a chamada coluna vertebral, que já foi chamada de espinha dorsal. Ela tem 33 ossos aqui. Tá? 7 são da coluna cervical, que está em verde. Não tem essa diferenciação de cor no nosso corpo, não. É só para você conseguir identificar. A coluna cervical, 7 vértebras. A torácica, né? 12 vértebras na parte do tórax, né? Que é onde ficam as costelas. A lombar, 5 vértebras, e o osso sacro e o cóccix são os demais ossos que nós temos aí na coluna vertebral. Entre essas duas vértebras consecutivas há um disco de cartilagem que a gente já viu lá atrás, que funciona como um amortecedor de choque e impede que uma vértebra encoste em outra, ficar raspando. Isso daí causa dor quando acontece isso. Algumas pessoas têm essa cartilagem gasta, e quando um osso raspa no outro,
causa uma dor bem grande. Tá? Então, cada vértebra ela é mantida numa posição por um conjunto de ligamentos e músculos, e que ele dá à coluna vertebral uma certa flexibilidade e nos permite realizar movimentos, como mover a coluna vertebral para cima ou para baixo, rodar ela junto com o tronco, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Isso você vê essas meninas quando tem Olimpíada, que a gente até esse ano não vai ter mais, né? Vai para o ano que vem, em função do coronavírus. E aí elas conseguem mobilizar o corpo. Quem faz ginástica rítmica, quem faz qualquer tipo de ginástica, tem uma flexibilidade muito grande da coluna, né? Para fazer certos exercícios. Só que às vezes fazendo isso excessivamente pode causar lesões. Por isso tem que ter um acompanhamento muito sério e muito bom para que isso não ocorra. E aí da coluna vertebral, como eu falei, nós temos aqui aí embaixo, nós temos a vértebra, ela tem um orifício central, tá ali, ó. Ela não tem aqui esse orifício aqui, ó. Isso aqui é um orifício. Aqui é a vértebra, aqui é onde fica a cartilagem. Não tem cartilagem aqui, porque tirou para ver, tá? É cartilagem aqui em rosa. Vértebra, cartilagem, vértebra, cartilagem, vértebra, cartilagem, tá bom? E aí nós temos embaixo ali, nós temos uma vértebra vista de lado. Então, ao longo dessa coluna vertebral, esses orifícios formam uma espécie de um tubo, dentro do qual existe um feixe de nervos denominado medula nervosa. Está aqui, ó, a medula nervosa. Ela começa lá no cérebro e desce, né? E aí isso aqui são as cores que estão, tá vendo? É cervical, torácica, lombar e sacral. É por aí que saem os nervos, que aí você movimenta os braços, as pernas, tá? São esses nervos espinhais que fazem os movimentos, eles que conduzem o movimento. Por exemplo, eu estou aqui, enquanto eu estou falando, eu estou gesticulando minha mão. Eu estou fazendo com que meu cérebro mande uma mensagem através da medula espinhal, né? Da coluna vertebral, passando pela medula nervosa e enviando sinal para os meus braços, para os meus músculos, para os meus ossos aí, para fazer essa movimentação. Então esses nervos eles são fundamentais, entre outros fatores, para a comunicação, como eu disse, do cérebro para as outras regiões do tronco, dos membros superiores e dos membros inferiores. Membro superior, braço. Membro inferior, perna. Isso vai ser importante para você entender daqui a pouco uma coisa que eu vou falar que é importante. Essa comunicação que é realizada por meio de impulsos nervosos que fluem pelos nervos permite ao cérebro receber informações de todas essas partes e enviar instruções a ela. Por exemplo, eu estou andando na rua, eu estou andando aqui em casa, descalço, aí eu vou ali na calçada para pôr o lixo na rua e tem uma pedra. A hora que eu piso na pedra descalço, automaticamente eu puxo a minha perna, porque machucou. Tá? Então, como é que acontece isso? Quando eu piso e minha perna, meu pé sentiu o prego, mandou uma mensagem para o meu cérebro dizendo: você está machucando o teu pé. E aí o cérebro automaticamente, não sou eu que decido isso, é automaticamente o cérebro faz isso, ele manda uma mensagem para levantar a perna. E aí eu levanto. Isso tudo através da medula espinhal e pelos nervos espinhais. No caso aí, está ligado ao membro inferior, que são as pernas. Então você percebe, uma mensagem subiu pela minha perna, foi no nervo espinhal, subiu pela medula espinhal, foi no cérebro. O cérebro mandou uma outra mensagem que desceu pela medula espinhal, pelo nervo espinhal dos membros inferiores, foi até minha perna para eu levantar a perna e tirar de cima da pedra. Só que isso é em fração de segundos, isso é uma coisa involuntária, tá? O cérebro ele faz isso muito rápido, que a gente não é gente muito que toma essa decisão, porque é muito rápido, certo? Então vamos lá. Agora uma coisa importante sobre lesões aqui, ó. Sobre é, paralisia, né? Ou quando a pessoa fica paraplégica ou a pessoa fica tetraplégica. O que, que é isso? Tetra significa 4. Tá? Então, tetraplegia é quando a pessoa perde os movimentos dos braços, os membros superiores e dos inferiores, que são as pernas. Para que isso aconteça, a lesão está aqui, ó.
Tetraplegia, ela acontece quando a pessoa sofre um acidente, alguma coisa, e aí ocorre uma lesão forte entre a C1 e a C4. O que é a C1 e C4? Tá aqui, ó, C1, C4. Rompeu. Até aqui eu tenho uma tetraplegia, então eu não vou conseguir movimentar mais daqui o que está em azul para baixo. Tá vendo? Por quê? Porque assim atingiu uma parte da medula da minha coluna, da minha medula espinhal, que interfere na mensagem nervosa que vai até o resto do corpo. Por isso que daqui para baixo a pessoa perde o movimento. Da C5H1, que é até aqui, né, C5 até H1, que é até essa primeira vermelha e essa daqui, também vai ser tetraplegia, mas ela tem um movimento, um pouco de movimento aqui para cima. Agora, quando a pessoa fica paraplégica, ela não movimenta os membros, no caso tem dois tipos aqui, da TH, T2 até a T6, rompeu algum problema, tem algum problema aqui da coluna vertebral, a pessoa consegue mexer os membros superiores até aqui, me sente bem na região do tórax aqui, do peito, né? Daqui para baixo, não. Agora, quando o acidente ocorre aqui, ó, das 7, desculpa, daqui, da 7H a 712, ó, a pessoa perde o movimento daqui para baixo, tá? Então é isso que é a diferença entre tipos de pessoas tetraplégicas e paraplégicas, dependendo aonde foi o acidente, na medula, na coluna, para saber o que esse acidente afetou, tá? Então, por que acontece isso? Porque o cérebro, se foi até aqui, tá vendo? Aqui ele consegue controlar. Depois desce, ele consegue controlar um pouco mais. Desce também um pouco mais aqui, até que desce um pouco mais aqui. Certo? Então aí que está o perigo. E como é que pode acontecer esses acidentes? Eu fiz uma pesquisa aqui. Ó, isso aqui varia, tá? Mas é só para vocês entenderem. A maioria das causas de acidente ligados a lesões na medula é de acidente automobilístico, e é moto, carro, bicicleta, né? Mas principalmente uma das que mais acontece é de moto. Então, o motoboy tem que fazer uma entrega. Olha aqui, o cara passando no meio de dois ônibus. É muito arriscado fazer isso. Pode sofrer um acidente, pode sofrer uma lesão, que a pessoa pode ficar com uma lesão ou tetraplégica ou paraplégica. Outro, mergulho, né, queda de altura, cair de cima de uma árvore, vai fazer graça. E geralmente muitos acidentes ocorrem porque uma pessoa foi fazer graça para outra. Ah, eu consigo fazer. Ah, você não consegue pular de cima da sua casa. Ah, eu consigo sim. O cara vai lá, pula, às vezes consegue, aí fica lá, fica bem na fita, mas às vezes não consegue. Tá? Existe quem não consegue. Então aí pode pagar muito caro ele e a família toda, porque a pessoa pode ficar numa cama o resto da vida por causa de uma graça. Não, não é sempre, claro, não é sempre que a pessoa aconteceu isso com a pessoa porque ela quis fazer graça. Mas infelizmente existem casos de pessoas que vão fazer graça para os amigos, assim, e acaba sofrendo um acidente desse. Outra coisa aí, ó, mergulhar em lugares que você não sabe a profundidade. O cara está pulando de cabeça. Ó. Se ali for raso, ele pode bater a cabeça numa pedra. Existem vários relatos, é um dos principais tipos de causas, é porque a pessoa mergulha, bate a cabeça e isso causa uma lesão na coluna. E aí a pessoa acaba tendo dificuldade depois para se locomover, perdendo até movimentos, ou seja, da perna ou do braço. Eu conheço um rapaz que ele perdeu o movimento das pernas e o braço, ele consegue até o braço, ele mexe, mas ele não tem controle da mão, tá? Acidente esportivo, eu pus isso aí por causa da Laís Souza, que é de Ribeirão, né? Ela era ginasta olímpica, começou a treinar para fazer esse salto de esqui livre, né, estilo livre. Ela foi fazer um treino, ela pulou, você percebe que a pessoa roda no ar, e cai, né? E aí ganha ponto tudo. Só que ela estava treinando, ela pulou, caiu de mau jeito e aí ela teve, no caso, ela ficou tetraplégica, né? Inclusive hoje ela está passando por vários processos, ela está melhorando com o passar do tempo, mas
devido à gravidade, ela pode nunca voltar a andar ou mexer os braços como antes desse acidente. Tá? Então, acidentes esportivos e também atos de violência, casos de tiro, tudo e outros. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado para não sofrer nenhum tipo dessa lesão por fazer graça para os outros, querer impressionar, que infelizmente isso pode acontecer, para quem não tomar cuidado. Certo? Então foi isso, gente. Tá aí, atividade 4. Fizemos atividade 4, essa aula 4, respondendo tudo isso. Tá bom? Então eu vou colocar para vocês. E lembra, hein? Eu coloquei para vocês lembra, coloquei que é para fazer sempre no caderno. Eu vou olhar essas atividades quando a vida voltar ao normal. Se mudar alguma coisa por e-mail, eu aviso vocês se precisar me mandar foto, mas não é para mandar foto de atividade feita agora, certo? Só se eu pedir, eu não estou pedindo. Faça no caderno. Se mudar, eu aviso. Então não precisa mandar nada agora. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais.